P mais A? Vou perguntar e você responde. É P mais A? Não é um método para substituir, tá, professor? Ele não é um método para substituir o processo clássico de alfabetização. Ele é um método para ajudar. Boa tarde, professor Mário Manhães, tudo bem? Boa tarde, professora Rosana, tudo bem? Me fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Na parte da instrução, da educação, o que acontece? Eu trabalhei durante muito tempo na extinta Varig, eu fui instrutor e depois gerente de treinamento de pilotos. Uhum. E foi uma escola maravilhosa para mim, porque mudou totalmente a questão da metodologia da instrução. Por quê? Porque quando você mexe com ensino e instrução em aviação, você tem um problema seríssimo, que é o seguinte: se você errar na maneira de ensinar para o tripulante, você está matando gente, né? Então, se o tripulante fizer alguma coisa errada em voo, num jumbo, morrem 400 pessoas. Então, a gente tinha que encontrar fórmulas, métodos de ensinar para sempre. Então, é muito diferente, né, do ensino comum, né, regular, onde você ensina, mas quase tudo que a gente ensina se perde. Por exemplo, quem hoje em dia lembra qual é a data da Guerra do Paraguai? Se você for perguntar para um adulto, né, ele dificilmente vai lembrar. Quer dizer, a gente não ensina para sempre. Tirando aqueles professores maravilhosos que, numa brincadeira, fazem a gente lembrar daquilo para sempre, né, que são raras peças, né? É difícil a gente ter isso. Só que na aviação você não pode ter a metodologia convencional, porque o tripulante, se ele não lembrar, pessoas vão morrer. Então, isso acabava passando para nós uma visão quase que doentia da excelência no método. Então, isso certamente foi uma coisa que interferiu muito na minha vida como professor, né? Eu também dou há mais de 30 anos, já ministrei aula em todos os níveis. Se eu começar a me apresentar, eu tenho minha formação é administração, depois eu fiz uma pós em administração hospitalar, depois eu fiz mestrado em administração na UF, doutorado em engenharia de transportes na UFRJ, na COTA. Então, você está vendo que a vida toda, né, a vida foi me levando por caminhos tortuosos, né, e tem uma pós-graduação em educação infantil. Professor Manhães, o senhor tem um projeto de alfabetização e letramento. Como que ele começou? Ele começou em 2001, com essa questão de administração, de fazer alguma coisa, né, realizar alguma coisa, que eu sou administrador, né? Então tem esse sangue de administrador. E aí eu não gostava muito daquele comportamento que nós temos que executar eventualmente, que é de dar o peixe, né? Que é dar esmola, papapá. Aquilo sempre me incomodou, né? Então, ainda faço isso até hoje, quando dá para fazer, quando eu sinto, né? Mas aí eu quis intervir. E aí, perto de onde eu morava, que era na Cobal do Maitá, existiam grupos de mendigos ali, né? Da mesma família. E aí eu fiz amizade, né, durante algum tempo, fui lá comprando as balinhas, né, as bananadas, e fiz amizade. E aí comecei a fazer um trabalho. É claro que para começar esse trabalho eu tive que começar dando alguma coisa, né? Então eu comecei, eu vou te dar lá um saco de feijão, mas se eu puder ficar sentado aqui, né, e tentando ensinar aqui você a ler. E começou com uma mendiga adulta chamada Tatiane, né? Ela, a família, as irmãs, os filhos, e aí a coisa foi aumentando, né? Começou o processo, né? Aí fui fazendo, fui desenvolvendo, fui identificando as dificuldades, né? E aí depois eu fui colocando um pouco da minha parte de administração e filosofia no método. Eu já tinha praticamente 10 anos em instrução na Varig, né? Naquela questão de você sempre ensinar o máximo com a maior eficácia, que é um treinamento técnico, né? Se você não ensinar direito, vai morrer gente. Então, é aquela doença de o ensino tem que ser perfeito, o aluno não pode esquecer. Então, essa doença, né, esse perfil doentio para ensinar, por ensinar para sempre, fez com que eu tentasse melhorar o método, né? Então, e aí veio o primeiro questionamento
que foi realmente, eu acho que o questionamento verdadeiramente transformador em relação aos outros métodos, né? Que foi o seguinte: tem algum estudo científico que mostra que a alfabetização tem que cumprir o calendário solar? E aí fui pesquisar. Não tem, não existe. Então, por que a gente está com a alfabetização atrelada ao calendário solar? Se não tem nenhum estudo que diga que é para fazer isso. Aí continuei, né? Bom, eu sempre gostei muito de Bacon e de Descartes. Gosto muito de filosofia, mas gosto muito desses dois. E aí vem a metodologia básica descartiana, né? Que é o estudo do método. Quando você olha o estudo do método, né? Que é para você resolver um problema, você tem que parti-lo em problemas menores, né? E a perspectiva baconiana de você tem que ter volume, tem que ter uma base estatística para você realmente ter conclusões científicas, né? Isso começou a direcionar mais a minha linha de desenvolvimento do método. Então, mas como assim, Manhães? É muito simples. O alfabeto, né? A, B, C, D, E. Por que a gente tem que ensinar a letra C em terceiro lugar, se a letra C é uma letra extremamente complexa? Então, a sequência do processo de alfabetização clássico é uma sequência que contraria uma metodologia básica de ensino-aprendizagem, que é você ensinar primeiro o mais fácil. Já começa por aí. Então, de cara, o que eu fiz? Separei todas as consoantes mais difíceis. Então, quer dizer, você veja que o resultado hoje do método é um resultado que foi baseado, né, em questões de filosofia e científicas, né, e que estão também baseadas em resolução de problemas. Então, eu vi, professora Rosana, a questão da alfabetização como um problema a ser resolvido. Nós temos um problema. Como é que nós resolvemos esse problema? Primeiro, nós partimos o problema em problemas menores. Certo? Depois, a gente vai para uma questão de volume. Como assim? Se vocês tiverem acesso ao método, que é muito fácil, é só entrar lá no meu site, Mário Manhães, meu Manhães é errado, é com E, mariomanhães.com.br. Vão lá nos livros, o nome do livro é A Lua ou um Menino. Ele é gratuito, é tudo gratuito, não tem pegadinha, não tem que se cadastrar, não tem que fazer nada, é só baixar o método. A ideia é, eu estou fazendo uma coisa para tentar somar, para tentar ajudar. Então, a primeira coisa que eu tenho que prover é acesso. Então, hoje em dia, qualquer um com um ponto de rede ou estiver perto de um cybercafé, de uma lan house, é entrar no site e baixar o método e ensinar seu filho, seus alunos, os seus idosos, quem quiser ensinar, né? Então, essa foi a ideia. Não é só fazer a coisa. Eu estou fazendo porque eu quero ajudar e quero dar acesso. Então, a coisa está lá, está pronta e é de graça.